Seja bem-vinda, seja bem-vindo, professor Tuninho por aqui. Na aula de hoje vamos estudar o processo de eletrização, os conceitos envolvidos nesse tópico. Bora lá estudar física? Eu trouxe aqui na primeira tela o que eu chamo de álbum de fotografia da eletrização. São imagens que nos faz relacionar, lembrar ou entender um pouquinho melhor o que é esse processo de eletrização. Aqui na primeira imagem, nós temos um bebê esfregando um balão na cabeça do irmãozinho, aparentemente, e grudando na parede. Então, esse processo de o balão ficar preso na parede é um processo de eletrização. Ou então, numa feira de ciências, quando a pessoa encosta numa esfera metálica e o cabelo fica todo arrepiado. Outro processo de eletrização que a gente também observa é quando você vai abrir a porta de um carro e recebe uma descarga elétrica, toma um choque. Ou então nos aparelhos eletrônicos que a gente utiliza no dia a dia, como a lâmpada, a TV, o Wi-Fi, o celular, o micro-ondas, a lavadora. Tudo isso está envolvido com a eletrização, com a ideia de eletrização, e vem a partir do nosso átomo. É daí que surge todos esses fenômenos que nós conseguimos observar no dia a dia. Qual é o conteúdo que nós vamos estudar nessa aula? É carga elétrica, atração e repulsão, objeto eletricamente neutro, conservação da carga elétrica elementar, carga elétrica total, quantização da carga elétrica, eletrização por atrito. No final dessa aula, se você conseguir apontar para esses conteúdos e conseguir lembrar, quer dizer que você entendeu tudo o que foi falado. Nós vamos fazer isso durante a revisão. A carga elétrica é propriedade da matéria, das partículas que compõem o átomo. É daí que vem esse conceito de eletrização. Vem a partir da carga elétrica, daquilo que compõe o átomo, né? E o que compõe o átomo? A gente sabe que o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. A carga elétrica positiva, ela vem dos prótons, a carga elétrica negativa dos elétrons, e o nêutron não possui carga elétrica. Vamos dar uma olhada aqui na imagem, só para a gente recapitular. A matéria, ela pode ser dividida em moléculas, e as moléculas podem ser divididas em átomos. E o átomo pode ser dividido em partículas menores. O elétron, carga negativa, e prótons e nêutrons. O elétron ocupa o lado de fora, o lado externo do átomo, e os prótons e os nêutrons ocupam a parte interna chamada de núcleo. E aqui eu tenho a representação do núcleo. O próton tem carga positiva e o nêutron está um N aqui representando que ele não possui carga. Cargas sinais iguais se repelem. Essa é uma propriedade interessante da carga elétrica. Toda vez que eu tentar aproximar duas cargas elétricas com o mesmo sinal, elas sentirão uma força de repulsão. Cargas diferentes se atraem. Então, se eu tenho uma positiva e uma negativa, vai ter uma força de atração, vão querer se encostar. Quando é positiva com positiva, vão querer se afastar. E negativa com negativa, também vão querer se afastar. O nêutron não é atraído e nem repelido. Aqui eu tenho um exemplo daquilo que eu acabei de falar com os vetores de força. A carga negativa é puxada com uma força para o lado direito, pela carga positiva, e a carga positiva é puxada por uma força para o lado esquerdo, pela carga negativa. E de acordo com a terceira lei de Newton, essas forças são iguais. É um par de ação e reação. Bom, e também na repulsão é um par de ação e reação também da mesma forma da atração, né? Voltando aqui para falar. Então aqui está mostrando cargas de mesmos sinais se repelindo e cargas de sinais opostos se atraindo. Objetos tendem a serem neutros, mesmo número de carga positiva e de carga negativa. A natureza tende ao equilíbrio de neutralizar as cargas elétricas, somando o total da carga elétrica num corpo. Aqui eu tenho um corpo neutro. Se eu contar o número de cargas positivas, é o mesmo número de cargas negativas. E aí o corpo se neutraliza. Eu vou falar que um corpo está positivo quando não tiver esse equilíbrio, quando o número de cargas forem diferentes. Por exemplo, se eu tiver mais prótons do que elétrons, eu tenho mais cargas positivas do que negativas. Aí eu falo que esse corpo está positivo. Olha aqui, 5 prótons para 3 elétrons, está sobrando 2 prótons, o corpo está positivo. O corpo está neutro, eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. E o corpo está negativo se eu tenho, por exemplo,
3 prótons e 6 elétrons. O número de elétrons é maior do que o número de prótons, aí ele fica negativo. As cargas não podem ser destruídas, apenas transferidas. É o que eu chamo de conservação de carga elétrica, né? Se eu tiver aqui uma situação que eu tenho 3 corpos, o A com 10 partículas, 10 cargas positivas, o B com 6 negativas e o C com 5 positivas, se eu somar o total de cargas nesses 3 corpos, eu vejo que eu tenho um excesso de 9 cargas positivas. Eu tenho 9 prótons sobrando, né? Ó, 10 mais 5, 15, menos 6, 9. Se eu juntar esses corpos e depois separar, haverá troca de cargas elétricas. E aí eu fico com a seguinte configuração: 5 positiva no A, que outrora era 10, 2 positivas no B, que outrora era 6 negativas, e 2 positivas no C, que outrora era 5. O número modificou. Vamos ver se o total também se modificou. Somando 5 mais 2 mais 2, eu tenho 9. Então, 9 antes, 9 depois. A configuração mudou, mas o total de cargas, não. Elas podem ser apenas transferidas. Você não destrói carga, você não cria carga. Você só transfere de um lugar para o outro. A carga elétrica elementar, ela tem um valor, que é a carga do elétron. Qual é esse valor? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade da carga elétrica. Então, se eu pegar aqui o meu átomo, eu sei que o elétron tem menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Por que menos? Porque ele é o elétron, a gente fala que o elétron é negativo. Quando eu pego o próton, ele tem 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é um valor positivo. O valor da carga do elétron é o mesmo valor em módulo da carga do próton. Esse é o menor valor. Ah, professor, mas o que significa esse valor? Esse é o valor, é uma unidade para a carga elétrica, está associada com a força que uma carga vai atrair ou repelir a outra. Essa força é diretamente proporcional ao valor da carga elétrica. É isso que quer dizer esse valor de carga elétrica. Mais para frente nós poderemos calcular o valor dessa carga elétrica, saber como que o Coulomb, esse sujeito que está aqui nessa imagem, chegou a esse valor, tá? Carga elétrica total, que eu vou chamar de Q, é o resultado do agrupamento das cargas elétricas elementares. É o múltiplo do valor do E, é o valor da carga do elétron. Isso eu chamo de quantização de carga elétrica. Então, ou eu tenho uma carga elétrica de um elétron, ou eu tenho a carga elétrica de 2 elétrons, ou de 3, ou de 4. É um número inteiro de elétrons. Eu não posso ter uma carga de um elétron e mais metade da carga de outro elétron, porque se eu quebrar o elétron, eu já não tenho mais a carga elementar. Eu perco totalmente esse valor da carga elétrica, né? Inclusive, se você conseguir quebrar o elétron, você está inventando aí ou uma nova partícula ou descobrindo uma nova partícula, porque o elétron ele não pode ser dividido. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O elétron, então, ele está aqui em cima, ele não pode ser dividido. O núcleo do átomo pode ser dividido em 2 partículas, prótons e nêutrons, como nós já vimos. E o próton e o nêutron, eles também podem ser divididos. O próton pode ser dividido em quarks e o nêutron também pode ser dividido em quarks, tá? E dependendo o tipo de quark que compõe a estrutura, o tipo de quark que se juntam, eu vou ter uma origem a um próton ou a um nêutron. É pelo tipo de quark. Então, e se eu quebrar o próton, eu perco o valor da carga elétrica. Já não tem mais aquele valor que a gente conhece de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Tá? É um valor menor, mas deixa de ser a carga elementar porque o elétron não pode ser quebrado. Então, o menor valor de carga é o valor do elétron, que é igual ao valor do próton inteiro, né? O próton sem estar em pedaços, sem ter virado quarks. Como que eu calculo? Bom, o cálculo vai ser o número de elétrons multiplicado pelo valor da carga do elétron que nós acabamos de ver, que é de 1,6.
Atenção, a carga do próton é igual à carga do elétron, porém ela possui sinal contrário. Para fazer esse cálculo aqui, quando for elétron, eu vou colocar o E negativo, e quando for o próton, eu vou colocar o valor do E positivo. Por exemplo, qual o valor da carga elétrica de um corpo que possui 2.000 elétrons em excesso? Então aqui, olha só, vou até colocar aqui o sinal para vocês agora, tá? Eu tenho Q igual a N vezes E. Q é igual a 2.000 vezes, eu vou colocar aqui, ó, por ser elétrons, ó, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E aí minha resposta vai ser menos 3.200 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ok? É isso, é desse jeito que eu vou fazer o meu cálculo. Cálculo bem simplesinho. O 10 a menos 19, ele não participa do cálculo no começo. O 10 a menos 19, ele vai movimentar minha vírgula na resposta, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Os elétrons podem ser movimentados em um corpo, chamado de eletrização. Quando você consegue movimentar os elétrons de um átomo, de um átomo para outro átomo, do total de elétrons sobrando de um corpo para outro corpo, ou dentro do próprio corpo, colocar o elétron de um lado, o próton de outro lado. Na verdade, carga negativa de um lado, carga positiva para o outro lado. Então, eu chamo esse processo de eletrização. E tem 3 formas de fazer isso: atrito, contato e indução. Esse primeiro exemplo aqui é o atrito, que é quando você esfrega, você cisalha um corpo no outro, como foi feito ali o balão com o cabelo. Esse segundo exemplo é o do contato. Essa moça apenas colocou a mão nessa esfera e o cabelo se levantou. E quando você toma um choque no carro, é um processo de indução. Um pouco antes do choque tem o processo de indução, porque você nem encosta a mão e já sente o choque, tá? A indução, ela é uma ação que acontece à distância. Isso é muito importante para os equipamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, esse processo aqui de indução. Eletrização por atrito. Vamos começar a estudar a eletrização. Na aula de hoje nós vamos parar na eletrização por atrito. Na próxima aula a gente vê a eletrização por contato e por indução. A eletrização por atrito acontece quando há separação de cargas após atritar 2 corpos neutros, tá? Poderia não ser neutros, mas a ideia da eletrização por atrito, ela funciona muito bem, ou ela melhor explica quando 2 corpos neutros atritados começam a ter carga elétrica, tá? Porque se um corpo já tiver carga, você poderia falar, mas já tem carga elétrica porque um já tinha, né? Então passou para o outro. Então, a eletrização por atrito, a gente pensa sempre em 2 corpos neutros, que você atritou e eles ficaram com cargas. E como que eles ficam com cargas? Eles ficam um com carga positiva e o outro vai ficar com carga negativa. E isso acontece com materiais diferentes. Porque se eu pegar 2 materiais iguais, um não quer receber, o outro não quer dar o elétron, então vai ficar na mesma. Quando eu pego materiais diferentes, um quer receber, o outro quer doar elétrons, aí eu consigo ter o processo de eletrização. Olha só aqui, a eletrização por atrito, como eu falei, dos 2 irmãos aqui brincando, um esfrega o balão no cabelo do irmãozinho, e aí fica carregado eletricamente, e por estar carregado eletricamente, o balão gruda na parede, porque agora ele tem carga elétrica sobrando e está atraindo a carga elétrica da parede. Há uma força de atração, e aí você consegue grudar o balão na parede. Aqui tem outros exemplos, né, de eletrização por atrito que acontece, uma régua atraindo um pedaço de uma esfera, deve ser uma esfera de isopor, provavelmente, uma esfera muito leve, ou de plástico, atraindo o cabelo. Consegue atrair, inclusive, a água, né? Na verdade, vai atrair tudo, porque tudo é composto por átomos, e átomos possuem cargas elétricas. E aí você consegue atrair. Ah, professor, e qual é positiva e qual é negativa? Nós temos uma tabela que mostra quem fica positivo e quem fica negativo. Essa tabela é chamada de série triboelétrica de Dufay. Quem está acima é positivo, quem ficou para baixo, em comparação um com o outro, vai ficar negativo. Se eu comparar, por exemplo,
aqui no caso dos meninos, né? O cabelo atritado com o balão. Como eu não tenho aqui balão, eu vou supor que o balão é feito de borracha, né? Borracha dura. Não é exatamente borracha dura, mas se aproxima de borracha dura. Atritando o cabelo que está em cima com a borracha que está embaixo, o cabelo que está em cima é positivo, a borracha que está embaixo é negativa. E assim, desculpa. Tranquilo até aí, gente? Agora nós vamos partir para exemplos para poder já encaminhar para o final dessa aula. Vou ver aqui. Tive aqui um probleminha técnico, mas nós vamos agora aqui. Só estou selecionando aqui a minha apresentação para poder fazer exemplo com vocês. Voltamos aqui com os exemplos, agora sim. Duas folhas de um mesmo tipo de papel são atritadas entre si. Elas ficarão eletrizadas? Não. Por que não? Porque são duas folhas do mesmo material, não ficam eletrizadas. 3. No processo de eletrização, em que uma barra de vidro é atritada com seda, o número de elétrons em excesso na seda, módulo da carga na seda, é menor ou igual ao número de prótons em excesso no vidro, quantidade de carga no vidro, tá? Então, gente, se você está eletrizando, o que acontece? Na eletrização, nós já vimos que o número de cargas positivas vai ser igual ao número de cargas negativas, porque eu parto do princípio que eu tenho dois corpos neutros, tá? Então, não vai ter uma diferença nos valores. Uma tudo bem, está positiva, outra tudo bem, está negativa. Mas se ela está com positiva com 4 cargas positivas, a outra ficou negativa com 4 cargas negativas. Bom, um outro exemplo. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que... O que é quantizada? É um múltiplo de um número inteiro. É uma quantidade que não pode ser quebrada. A ideia de quantização é isso, é uma quantidade que não pode ser quebrada, não pode ser dividida. Tá? Ah, professor, então física quântica tem a ver com isso? Sim, a física quântica tem a ver com uma quantidade mínima de alguma coisa. E esse alguma coisa é a energia. Tá? Então a física quântica parte do princípio que a energia é o número mínimo de energia, o número menor de energia, o número que você não consegue quebrar, dividir, diminuir daquele valor de energia. Nesse caso, que nós estamos estudando aqui, é carga elétrica, não dá para diminuir. Então, letra A, só pode ser positiva? Não, não é isso. B, não pode ser criada nem destruída? Não, isso aqui é da parte da conservação da carga. C, pode ser isolada em qualquer quantidade? Não, você não pode ter qualquer quantidade. D, pode existir como... Só pode, aqui é um S, ficou faltando aqui, ó. Só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. Isso, múltipla de um número mínimo definido. E pode ser positivo ou negativo. Não, então a quantização é a letra D, que está bem aqui. Bom, vamos anotar isso aí. Caneta aqui, ó. É um S, tá? E aqui é a letra D, que é a nossa resposta correta. Pronto, acho que agora ficou melhor. Julguem os itens a seguir. Um corpo que tem carga positiva possui mais prótons do que elétrons. Sim, é verdade, né? 2. Dizemos que um corpo é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e de elétrons. 3. O núcleo do átomo é formado por elétrons e prótons. Não! É prótons e nêutrons. Isso aqui está errado. Estão corretas as afirmativas 1 e 2 apenas. Vamos marcar lá, ó. 1 e 2 apenas. Legal, né? Próximo. Os 2 exemplos para poder finalizar essa nossa aula.
O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é de 27 e cada elétron tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é, em valor absoluto e em coulomb, igual a... Em valor absoluto, porque ele falou, ó, ignore o sinal negativo. Então, como que eu faço esse cálculo? Vem aqui para a gente ver a resposta. Ó. A formulinha é Q igual a N vezes E, que é pegar o número de elétrons que está sobrando e multiplicar pelo valor da carga de apenas um elétron, que é a carga elementar. Eu sei que está sobrando 27 elétrons. Professor, por que você sabe? É porque o número atômico é de 27. Se o número atômico é 27, ele tem 27 prótons e 27 elétrons. Tá? Então, eu tenho 27 elétrons no total. 27 multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19, sem o sinal negativo, porque ele falou que é em valor absoluto. Não preciso me preocupar com o sinal. Faço a multiplicação e vai me dar 43,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Eu vou andar com a vírgula uma casa, porque eu quero deixar esse número em notação científica. O que é deixar em notação científica? Notação científica, para a gente lembrar, é quando o número fica entre 1, alguma coisa e até 9, alguma coisa. Essa resposta que me deu 43. Então, está muito maior do que 9. Então, eu vou mexer com a vírgula para ele ficar entre 1 ali e o 9. Andando com a vírgula, de 43 eu passo para 4,3. Aí sim eu fico dentro ali desse espaçamento, desse range, desse gap da notação científica, entre 1 e 9. Então, eu andei com a vírgula. Mas se eu andei com a vírgula, eu modifiquei o número, que era 43, virou 4,3. Então, o número diminuiu, ele perdeu. Se ele perdeu, alguém ganhou. Quem foi que ganhou? Foi o expoente do 10. Tá? Ele ganhou como? Ele ganhou dessa forma. Se eu andei com a vírgula ficando no 4,3, esse 10 aqui, ele ganha, é mais 1, ele ganha 1 no expoente. Como ele estava devendo 19, é menos 19, somando 1, eu tenho menos 18. E aí eu chego na minha resposta. Próximo exemplo. Determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva, que corresponda a 2,56 vezes 10 a menos 10 coulomb. Dado, carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Como que eu faço esse problema? De novo, eu quero saber carga, eu quero saber números de carga elementar. Portanto, é a formulinha Q é igual a N vezes E. O que ele quer no problema? Ele quer, vamos ler de novo, determina a quantidade de elétrons. A quantidade é representada pela letra N. Logo, eu vou isolar a letra N, passando o E, que está multiplicando, para o outro lado, fazendo uma operação inversa, uma divisão. Então, o resultado de N vai sair da divisão de Q pelo E. O Q é a carga total, 2,56 vezes 10 a menos 10. Dividido pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Divido 2,56 por 1,6, resposta 1,6. Agora eu vou fazer a operação com os 10. Divisão de potência, conserva a base e subtrai os expoentes, ficando menos 10 menos o que está embaixo, é menos 19. O menos da operação da divisão com o menos do 19, vai ficar menos com menos, vai virar positivo. E o resultado vai ser 10 elevado a menos 10 mais 19. Menos 10 mais 19, 9. Resposta completa, 1,6 vezes 10 elevado a 9 elétrons. Algumas fontes consultadas, alguns exercícios, alguns sites de onde eu tirei os exercícios. Gente, para concluir essa aula, então agora vamos recapitular. Vamos ver se a gente consegue lembrar de todos esses conceitos sem ficar consultando com as nossas próprias palavras. A carga
elétrica. A carga elétrica é uma propriedade da matéria. Atração e repulsão. Cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Objeto eletricamente neutro é quando tem o mesmo número de cargas positivas e de cargas negativas. Conservação da carga elétrica é que o número total de cargas não pode desaparecer e nem ser criada. Elas apenas vão trocar de um lado para o outro. As cargas vão, o número total de carga vai permanecer igual, mesmo que vá de um corpo para o outro, mas o número de cargas permanece igual. Carga elétrica elementar é o valor da carga elétrica de um elétron. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Não precisa decorar. Toda prova que você enfrentar, ele vai te dar esse valor da carga elementar. Mas você tem que saber que é o valor de apenas um elétron e que essa carga não pode ser quebrada. Carga elétrica total é somar ou multiplicar, é juntar, agregar o número de cargas que está sobrando em um determinado corpo. Vou somar um próton com outro próton com outro próton, ou um elétron com elétron com outro elétron. Tem a formulinha que eu faço o cálculo, que a gente acabou de ver, que é Q igual a N vezes E, mas o conceito é você juntar as cargas elétricas. Carga elétrica total, nós já vimos. Quantização da carga elétrica é que a carga elementar não pode ser quebrada. A carga total de um corpo sempre será um múltiplo da carga elementar. É uma multiplicação por um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E eletrização por atrito é quando você esfrega um corpo no outro. Nesse tipo de eletrização, depois que você esfrega corpos diferentes, um fica positivo e o outro fica negativo. Ufa! Muita coisa, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente. Obrigado pela companhia, valeu!